Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Bom, vou fazer meus comentários aqui a respeito da votação do STF em relação ao tipo de contrato que as prefeituras, o Estado, a União podem fazer com os seus funcionários públicos. Basicamente, houve aí a flexibilização, vamos dizer assim, uma autorização para que as prefeituras, o Estado, enfim, possam, de fato, contratar os funcionários públicos através do regime CLT. Isso chamou muita atenção dos concurseiros e está todo mundo antenado, de olho aberto a respeito dessa situação. E muitas pessoas que vão prestar concursos públicos já estão preocupadas. O que será o futuro dos concursos? Eu vou comentar um pouco a respeito disso. Vale observar que essa mudança não vai afetar os funcionários que já estão na ativa. Então, se você já é um funcionário público, já estável, que já participa do regime próprio da sua prefeitura, isso não vai te afetar. Somente os próximos concursos que podem vir com o regime CLT. Então, basicamente é isso. Mas, com relação à estabilidade desse servidor, essa mudança, vamos dizer assim, para a CLT, no momento, não é preocupante. Porque não teve alteração na Constituição. A Constituição continua lá dizendo que funcionários públicos são estáveis após 3 anos de estágio probatório. Então eles são avaliados durante esses 3 anos. Passou os 3 anos, aí sim adquire a tão esperada e sonhada estabilidade. Basicamente é isso. Bom, há muitas reportagens a respeito desse assunto. Tá? Eu acho engraçado que é uma preocupação muito grande da CNN, da Globo, em relação a isso. Jornalistas lá falando que é o fim da estabilidade dos funcionários públicos. Gente, estão só causando. Essa é a verdade. Não é bem assim as coisas. Para terminar com a estabilidade dos funcionários públicos, precisa mudar a Constituição, essa parte que eu falei para você, da estabilidade, e a partir dessa mudança na Constituição Federal, dizendo que não existe mais estabilidade nos concursos públicos, aí sim vira a ser um cargo normal. Não é isso que está acontecendo. Tem a ver com o regime. Tá? Então muitos jornalistas aí fazem esses comentários, eles nem estão preocupados, porque os filhos deles estudam em escola particular, eles têm convênio médico, usam em pouquíssimas situações, casos raros, o serviço público. Então eles ficam falando isso para abrir o debate em relação à estabilidade do funcionário público, para poder especular no sistema financeiro. Essa é a verdade. Eles não estão preocupados com o serviço público, e inclusive teve eu achei impressionante, que disse que é melhor que não tenha estabilidade, que aí o serviço melhora. É o contrário. O servidor público sem estabilidade, ele deixa o serviço pior, o serviço fica mais suscetível à corrupção, ao mau serviço. Por quê? O servidor público estável, na verdade, ele defende a instituição pública com a finalidade do interesse público. Porque ele, sendo estável, ele pode denunciar. Ele pode não aceitar uma regra que não está certa. E tudo bem. Né? Quem está infringindo é processado, responde criminalmente ou na maneira administrativa, enfim. E o servidor público tem a sua estabilidade ali. Para isso, é para defender mesmo a prefeitura, o Estado. Para isso que serve a estabilidade. Para que não tenha influência política em cima desse funcionário público. Imagina um funcionário público sem estabilidade, com um monte de boleto para pagar, ele vai dar amém para tudo. Então, essa é a ideia. Então, voltando aqui à questão da estabilidade. É o seguinte, gente. Olha só, eu usei lá no blog 2 exemplos e vou citar aqui para vocês.
Já existem prefeituras, tá? Essa questão aí de a prefeitura pode contratar a CLT, enfim, foi uma reforma administrativa feita pelo Fernando Henrique Cardoso, tá bom? Então, o legado do Fernando Henrique é esse, é fazer com que as prefeituras contratem pela CLT, enfim. Mas já existem prefeituras que trabalham com regime CLT na contribuição. Então, são prefeituras que têm o seu estatuto próprio, mas a contribuição é pelo CLT, é pela CLT. Ele tem um regime jurídico próprio. Vamos usar dois exemplos aqui. Eu tenho a prefeitura de Diadema. A prefeitura de Diadema ela tem um regime jurídico próprio, que é a contribuição do funcionário público para o IPRED, que inclusive, pelo que consta, parece que está passando por um problema financeiro, enfim, parece que vai quebrar. Se quebrar, o que vai acontecer? Vai ter que migrar toda a contribuição para o INSS. Que o INSS, essa é a parte ruim da prefeitura CCLT. Porque o INSS, para aposentar alguém, eles fazem de tudo para pagar um salário. Quem se aposentou recentemente ou tem um pai que aposentou sabe. Eu sei porque meu pai trabalhou a vida inteira. Na hora de aposentar, inventaram uns cálculos estranhos lá para rebaixar o salário, para pagar o mínimo que eles poderiam pagar. Então, atualmente eu sei que o INSS faz isso. Então, o problema de ser CLT é esse. É você contribuir lá no INSS. Então, tem esse exemplo da prefeitura de Diadema, que é regime próprio. Santo André é próprio, o estado de São Paulo é próprio, mas tem a prefeitura de Mauá e a prefeitura de São Caetano, que não é próprio. São Caetano ele tem o seu próprio estatuto. Lá, o professor, vou usar o exemplo do professor. O professor lá ele presta concurso público, ele assume pelo regime CLT, mas ele passa por estágio probatório, ele tem direito às abonadas, existe um plano de carreira. Então, não é o fim do mundo. Dizer para você assim, é o fim da estabilidade dos concursos públicos? Não é o fim da estabilidade de concurso público. Essa aí, o que vem agora é uma opção da prefeitura pensar na contribuição desse funcionário público. Se vai ser no regime próprio, se vai ser depositando no próprio regime de previdência da prefeitura ou a Previdência Nacional, o INSS. Tá? Para a prefeitura, aparentemente, pelo INSS é mais vantajoso, há menos gastos. Então, há uma tendência que daqui para frente as prefeituras comecem a querer colocar CLT, principalmente aquelas que o regime delas não vai bem, ou é recente, enfim. Pode existir essa tendência de ser CLT. Mas com relação à estabilidade, no meu entender, ainda não afeta. Mas não devemos ficar muito tranquilos. Temos que ficar vigiando, ficar de olho. Porque essa notícia foi muito divulgada. Saiu no G1, CNN, enfim, nós estão muito preocupados com o serviço público, né? O que no bojo dos noticiários, o que tinha de principal? Todos eles falavam sobre o quê? Sobre a estabilidade. Então há um interesse muito grande no setor financeiro, na mídia, enfim, em vários locais, em acabar com a estabilidade do funcionário público. Então essa notícia serviu para debater a respeito disso. Agora está todo mundo falando de estabilidade do serviço público. Né? Algo que tinha acabado quando a PEC 32, se eu não me engano, ia ser votado, não foi, o Bolso lá não conseguiu, o Bolsonaro não conseguiu ir para frente, aí mudou o governo, aí esqueceram essa PEC. Agora vem essa bomba, que é o STF decidindo um negócio desse, e aí volta a discussão da estabilidade do serviço público. Por enquanto continua tudo na mesma, mas nós estamos de olho, vamos cuidar. Mas se você quer
uma opinião honesta, uma análise correta, você pode acessar o meu site, Colabora Concurso. E aí eu explico tudo direitinho lá. Lá a gente não tem conversa, a gente fala o que é mesmo. Tá certo? É isso, espero que você tenha ficado mais tranquilo, mais tranquila com esse vídeo. Repassa para os colegas. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!